Bom dia a todos. Bom dia. Então, também aí em parceria com a Fiergs, vamos fazer esse trabalho da análise do drawback para as empresas do Simples Nacional. É uma ampliação, vamos assim dizer, de todas as normas e todos os requisitos aí que envolvem o drawback e também esse tipo, essa modalidade de empresa. É um assunto novo, porém muito pedido a... Acho que travou um pouquinho o áudio, senhor Ângelo. Pode repetir, por favor? Sim, este tema que nós vamos abordar aqui, ele já vem aí de muitos anos sendo pedido pelo mercado, né? E então, finalmente, tanto a Receita Federal quanto a SUEST estão concedendo, na forma da lei, este benefício para as empresas do Simples Nacional. É um tema instigante, apesar de se falar muito em empresas do Simples Nacional, nós precisamos entender um pouco mais como é que é a estrutura dele, e isso nós fizemos e vamos procurar passar aqui para todos e fazer uma live bem dinâmica, bem solta, no intuito também colaborativo. Então, fica aí nossos agradecimentos à Fiergs, a Juliana, todas as pessoas aí que colaboraram também aqui internamente, o William, o Lucas e o Douglas, que sempre é a nossa equipe aqui de trabalho. Então, vou começar a apresentação. A Juliana conduz da forma como sempre ela faz, mas se tiver alguma pergunta, algum tema que queiram detalhar mais, a gente também está à disposição. Eu só vou abrir aqui a apresentação, só um minutinho. Vai de novo. Uhum. Compartilhar. Vai de novo. Uhum. Deixa eu ver se daí. Isso. Perfeito. Todos estão vendo a tela aqui? Sim, tudo certo, senhor Ângelo. Então, está aqui. Meu nome é Ângelo Virtuoso, tenho uma formação em engenharia. Depois, acabei entrando na área de comércio exterior por alguma necessidade, trabalhando na Springer Carrier, aqui no Rio Grande do Sul, Canoas, Rio Grande do Sul. E isso foi me levando para a área de Comex, vamos assim dizer. Acabei me tornando despachante aduaneiro, fiz outras formações em marketing, metodologia do ensino superior, daí fiz 2 pós-graduação em direito tributário, devido à necessidade que envolve o Comex como um todo, e agora estou fazendo um MBA sobre área fiscal e tributária, de uma escola, uma faculdade chamada BSSP, que talvez conheçam também, muito interessante. Trabalhei em empresas como o Springer Carrier, aqui no Rio Grande do Sul, Micheleto, Marco Polo também, em Caxias do Sul, e estagiei na Mercedes-Benz do Brasil, em São Paulo, na época da engenharia, e acabei me envolvendo com drawback ainda como estágio nessa empresa, porque essa empresa ganhou uma concorrência para montar fábricas de ar-condicionado no Iraque, na Arábia Saudita, Moçambique, e eu fui trabalhar junto com a equipe de engenharia para dar sustentação e suporte para quem estavam montando essas fábricas no exterior. Isso, então, o inglês era
importante, e aí chegou justamente essa necessidade de importar, exportar, algo que não conhecia, mas foi necessário, e o drawback era o carro-chefe dessas operações, porque, para vocês terem uma ideia, se importava o motor elétrico, o compressor, né, a placa, a válvula termostática, se juntava a parte da produção de Canoas, Pernambuco, mais todos esses insumos aí importados, se montava o condicionador, o ar-condicionado, praticamente no porto de Rio Grande. Então, lá que eu fui entender o que era o drawback minimamente, mais na parte técnica, CKD, PKD, peças, todas as ferramentas, os jigs, um envolvimento lá desde o início da minha trajetória aí também no mercado de trabalho. Então, com o passar dos anos, fui avançando nessa área aí, e depois, então, na empresa Visonet, que nós temos já há um bom tempo, o drawback se tornou preponderante para nós, e nesse aspecto sempre em contato com a Receita Federal, o antigo DSEX Oeste, e colocando, já fizemos trabalhos também com a Fiergs e outras federações, colocando isso também aos colegas aí, como também essa live. Gostaria de dizer que os temas são instigantes, o próprio drawback, né, para ter uma profundidade, levariam muitas horas, e o estatuto do Simples Nacional também é muito extenso, são centenas de, vamos assim dizer, de artigos, parágrafos, incisos. Então, nós selecionamos aqueles principais. Dentro do nosso tema, vamos ver se nós conseguimos passar da melhor forma possível aí no tempo e também atender os colegas, porque o debate, a mim me parece, no mercado, pelo que eu também falei com o pessoal da Sueste, é novo, e há uma expectativa de que muitas empresas do Simples Nacional venham para o drawback. Então, vou fazer aqui o nosso tema, apesar de ser vários itens, eles estão selecionados rapidamente para a gente também se localizar, e vamos seguindo nesta pauta. O primeiro, então, falar um pouquinho do panorama de negócios no Comex, que é importante para todos nós. O Brasil, aqui, alguns dados que coletamos num webinar, nós estamos aí com 1% do comércio mundial. Se fala que o Brasil está entre a 8ª e 12ª economia, agora entrando na OCDE, deve entrar e deve melhorar essa performance. O Brasil tem 20 milhões de empresas no Brasil, isso é aproximado, cada fonte tem um dado, mas vamos falar em 20 milhões. Temos 306 mil empresas como indústrias. A Juliana, o pessoal aí deve saber muito bem isso, detalhado, mas tem vários sites de pesquisa, né? Temos 306 mil empresas. Número de microempresas, segundo a publicação do Sebrae, quando foi lançado a ampliação do drawback para o Simples Nacional, 1,5 milhão de empresas. São muitas, muitas empresas que poderiam vir para o comércio exterior e para o drawback. Aqui, alguns dados de 2019, 2020, o Brasil exportou 225 bilhões e fez 49 bilhões de drawback. Importou 177 bilhões, o drawback representou aí esses 50 bilhões, em torno de 20%, né, das exportações cobertas com drawback. Então, de 100%, nós estamos com 20% com drawback. Temos aí no Brasil aproximadamente sempre 31 mil empresas que exportam, 39 mil que importam. Aqui, um dado importante para a nossa análise. Empresas que operam no drawback, modalidade de suspensão, que é a principal modalidade do drawback, 1.761, e no isenção, 643. Então, comparativamente ao número de empresas, ao número de empresas que está chegando agora pelo Simples, pode-se aumentar esse número significativamente.
E aqui um desafio nosso aqui, uma coisa que perseguimos e gostaríamos de saber, quando é que o Brasil vai exportar $1 trilhão? Porque nós sabemos que a maioria dos países que se desenvolveram muito recentemente, China, Coreia do Sul, agora México, outros países, agora Polônia também, Austrália, eles exportam muito, né? E o Brasil realmente aumentou muito a sua quantidade exportadora, mas eu acho que teríamos que perseguir metas mais arrojadas e teria produto, matéria-prima e indústrias para isso, né? Então, fica aqui só como um desafio. Nova legislação do drawback, eu colocaria, na realidade, como uma atualização, porque foi uma portaria conjunta e também uma portaria regulatória que nós vamos ver agora em seguida. Falar um pouquinho do drawback. O drawback, desde o livro Riqueza das Nações, de Adam Smith, 1776, já falava no tal do drawback. E no Brasil ele começou em 1936, para nós nos localizarmos aí com 86 anos, foi contemplado na Lei das Alfândegas de 57 e no decreto Lei 3766, que é o vigente ainda, com 56 anos. Mas o que está valendo agora, deste ano, é a Portaria Conjunta CECINT e RFB 76, do dia 9/9 de 2022, e a atualização através da Portaria CSEX 216, do dia 30/9, que atualizou a Portaria CSEX 44, de 27 de julho de 2020. Né? Considerando sempre que falar em drawback tem muitas leis, decretos aqui, o regulamento aduaneiro, normas, notícias Siscomex, tem todos os manuais, sistemas que definem o drawback em suas várias operações, mas também essa frase aqui embaixo para nós é muito importante. O que pode e o que não pode ser feito, né? Isso tudo teria que estar, evidentemente, sempre com base na legislação, na interpretação, na consulta, para não incorrer eventualmente em erros ou pênaltis do fisco, né, da Receita Federal. Salientar que, para ter drawback, tem que ter a base das importações e das exportações, como está lá na portaria CSEX 23, ainda vigente, né? Que as operações vinculadas ao drawback estão sujeitas no que couber às normas gerais de importação e exportação. Muitas vezes nós encontramos no nosso dia a dia aqui, atendendo clientes, assessoria, treinamentos, o problema às vezes não está no drawback, está na importação ou na exportação, né? Por exemplo, importa com o drawback e acaba não exportando no drawback. Então, há uma desvinculação dos processos. Isso é muito, muito comum ainda hoje. Para operar no drawback, tem que estar habilitado na Receita Federal, aí na portaria CSEX, tem aí os artigos, tanto no suspensão quanto no isenção. A portaria CSEX, só salientar que ela foi um grande avanço, porque separou devidamente as duas grandes modalidades do drawback, que é a modalidade de suspensão e a modalidade isenção. Falar na gestão do drawback em si, tudo isso como propositivos para chegar lá também depois no Simples e tentarmos fazer um fechamento juntando esses dois, o Estatuto do Simples Nacional e o Instituto do Drawback. Por que utilizar o drawback? A questão fiscal para a redução de encargos fiscais, o financeiro, importantíssimo na redução de custos financeiros e melhora do fluxo de caixa, comparação de preços no mercado interno e externo, qualidade, agregação de valor, tecnologia. Quem entra no drawback, quem entra em exportação, tem que obrigatoriamente melhorar seus processos e sua tecnologia. E negociação internacional, dentro daquilo dos requisitos, também traz muitos fatores importantes para a empresa. Alguns benefícios do drawback que nós coletamos ao longo dos anos, vamos comentar rapidamente. Redução de custos de tributos, isso de forma genérica, tá? Não por modalidade, mas aqui.
II é imposto de importação, a FRMM é uma taxa da Marinha Mercante, e financeiros, IPI, PIS, COFINS, ICMS, né, que no suspensão não pago, no isenção o ICMS é pago, né, pode-se importar e também adquirir no mercado interno. Então, de 2010 para cá, com a Lei 11.941 e 12.350, o drawback evoluiu muito, ampliou muito, permitindo com que as empresas trabalhassem tanto com a importação quanto com o mercado interno, o antigo chamado verde e amarelo, né? Também, redução de estoques com a utilização de entreposto aduaneiro. É possível fazer esta operação com um significativo ganho também logístico, justamente no caso em que, às vezes, quem compra lá da China, do mercado asiático, lá dos fornecedores, pode se trazer, deixar num entreposto e fazendo a nacionalização por partes, né? Muito interessante essa operação. A possibilidade de aquisição na importação no mercado interno com trocas automáticas, o ainda chamado drawback integrado, e aplicação da fungibilidade. O que seria isso? Se tem uma exportação com um insumo do mercado nacional, a empresa pode optar em importar, não pagando os tributos, fazendo essa troca, essa fungibilidade, e vice-versa. Pode importar, se não quiser mais importar, pode comprar no mercado interno sem pagar os impostos. Redução de preço de compras na importação no mercado interno. Isso é muito significativo. Por quê? Porque o dinheiro, em vez de pagar os impostos como custos, ou pagar e para depois ter o retorno dos tributos, fica no caixa, e eu posso comprar com menor prazo de pagamento, eu posso obter descontos, porque eu posso até pagar à vista com aquele valor, aquela quantidade de valor que fica disponível no caixa da empresa. Certamente, né, o drawback, a exportação, traz aumento de produção. Né, nós temos N experiências, e também temos hoje clientes que operam com 80% da sua produção sendo exportada via drawback. Então, coisas assim fantásticas e de grandes ganhos para as empresas exportadoras. Balanceamento de produção, né? Aqui chama atenção, nós fazíamos muito, trabalhei uns 15 anos na indústria, como eu falei. Chega no final, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, cai um pouco o consumo no mercado interno. Essa produção é quando é o inverno, e tempo produtivo forte no norte, Europa, Estados Unidos. Então, essa produção poderia ser mantida para exportar nesse período em que a demanda aqui no Brasil cai, né? Então, aumento das exportações, com certeza. Aumento das receitas financeiras, né? Se eu sou mais competitivo, eu exporto mais, evidentemente eu vou também ter mais receitas financeiras atreladas à moeda, ao dólar, euro, a moeda que for negociada, né? E redução do custo marginal e total da empresa. Vamos pensar juntos. Se nós exportamos mais, aumentamos a produção, mantemos o parque fabril ativo, é evidente que o meu custo, né, unitário, marginal, e até o total da empresa vai diminuir. É uma conta, né, é uma conta de chegada. E isso, então, esse balanceamento não deixa cair a produção, aumenta uma parcela da produção, desenvolve um item lateral ou um item novo, vai numa feira, tal, né? Então, imagine isso depois, no caso, agora as microempresas chegando nesse cenário. Também, um minutinho. Falar um pouquinho aí dos princípios do drawback. A tributação no destino, então, a exportação não tributa a priori, né, exceto alguns produtos que se paga couro, armas, alguma coisa assim, e mantém os créditos daquilo que comprou e pagou. Isso na exportação. Se fizer o drawback, não vai pagar nem na aquisição. Vê que interessante isso, né? Reciprocidade do Brasil exterior, ele exige uma vinculação física, que é a MIP, né, Matriz Insumo Produtos, quer dizer que aquilo que foi importado tem que ser
trabalhado, montado e exportado, né? Amplia muito a cadeia logística, a colaboração entre os países, e a empresa acaba tendo um referencial de preço ajustado ao mercado internacional, porque vai diminuir os seus custos, vai aumentar a sua produção, e a sua referência sai meramente do mercado nacional e também passa para o mercado internacional. Aqui um tema: o regime drawback não se confunde com subsídios, porém, tem um alcance geral e muito democrático, nós vamos ver, não discrimina os segmentos industriais, não faz distinção à qualidade do beneficiário, não faz restrição quanto à destinação dos produtos, é compatível com outros regimes aduaneiros especiais. Fantástico aqui, só nessa tela aqui daria para compor e buscar várias situações de proposição e de negócio. É um poderoso instrumento para a geração de negócios internacionais. Nós temos várias experiências, eu lhes asseguro que a partir do drawback melhora o parque, amplia o parque, se constrói novas empresas, né? Muitas opções surgem a partir do drawback. Ele passa a ser um instrumento vivo dentro da empresa. É um instrumento de política industrial, por isso acho que temos só 2.000 e poucas empresas utilizando o drawback, eu acho que poderia ser muito, muito mais. Altamente democrático para as empresas em geral, na forma de tributação, por exemplo, lucro real presumido, arbitrado, e agora também o Simples Nacional. E nas empresas normais, usualmente presumido lucro real, as empresas que agora produzem máquinas, antes existia já o drawback no suspensão, agora vem para o isenção também. Evidentemente, tem algumas exceções em que o drawback não é aplicável, aí tem que ver mais detalhadamente na legislação. Aqui, ressalvar, sempre é importante, o drawback não é para importações para venda no mercado interno, que muitas vezes nos perguntam isso, não é para venda no mercado interno, exceto alguma coisa para entregar, mas como se exportação fosse, como o DAC, uma concorrência, mas usualmente não. Para revenda com exportação pela indústria sem agregar um processo fabril, ou para eliminar dumping. Essa questão do processo fabril, assim, só existe drawback se houver um processo fabril. A empresa comercial exportadora e a trading podem fazer drawback, que é uma outra grande opção que tem na legislação. Mas aquele produto que ela vai vender tem que ter passado por um processo fabril. Ela pode mandar, né, para o encomendante. Ela não tem a fábrica, mas manda produzir, e aquele processo fabril serve como comprovação do drawback. Né, que operam no 47 capítulos, milhares de produtos, milhares de combinações, porque ele é altamente democrático. Tem algum produto ou algum país que não se pode exportar? Tem, mas são exceções. Genericamente, praticamente quase todos os produtos podem ser exportados, mesmo considerando cotas, o país, acordos e tudo isso. Só para termos uma noção das empresas do Simples Nacional que vão chegar, quais os processos fabris usualmente são os processos que dão sustentação ao drawback, com base na lei do IPI, que é a Lei 4.502/64. Então, aqui, subsidiariamente, o drawback está ancorado no IPI, na lei do IPI, que é essa lei aí, 4.502/64. Então, transformação, beneficiamento, montagem, renovação, recondicionamento, por exemplo, dá para fazer drawback sobre materiais usados, né? Imagina, você pode importar equipamentos, recuperar e exportar usando o drawback. Acondicionamento ou reacondicionamento, aqui tem um limite, o que é embalagem de transporte e o que também é embalagem do produto em si que caracteriza. Por exemplo, importa um líquido qualquer, um químico, um suco, a granel, em barril, o que seja, e coloca em garrafa, né?
Então, só isso aí já é considerado uma operação fabril. Ele pode ainda ser concedido para mercadorias para beneficiamento do país e posterior exportação, como é o caso até dos usados, matéria-prima, produto semi-elaborado ou acabado utilizado na fabricação de mercadoria exportada ou exportar, peça, parte, aparelho, máquina complementar, de máquina, de veículo, equipamentos, etc. Mercadoria destinada à embalagem, quando for o acondicionamento, garrafas, por exemplo, latarias, essas coisas. Animais também. E um ponto importante que sempre nós chamamos a atenção, e o drawback também contempla, matéria-prima e outros produtos que, embora não integrando o produto a exportar ou exportado, sejam utilizados em sua industrialização, em condições que justifiquem a concessão. Exemplo, importar milho para exportar frango ou outros animais. O milho, né, não vou exportar o milho, eu vou exportar a proteína. Óleos, muitos óleos que a indústria utiliza, fertilizantes, entre outros. Então, só nesse item 6 aqui, dá para aplicar muita coisa, o drawback se ampliou para toda essa questão do agronegócio também, né? E as microempresas podem se beneficiar também, e empresas de pequeno porte podem se beneficiar desse mecanismo todo, né? Desse instituto. Como é que se opera, como é que se faz? A empresa sempre vai ter que fazer um pedido, mas para ela fazer um pedido, lembram lá, ela tem que estar cadastrada na importação, na exportação, no próprio drawback, tudo certinho lá na Receita Federal. Ela faz um pedido, atendendo às normas, o governo concede uma aprovação, um deferimento que se chama ato concessório. A empresa tem que pensar o drawback, né? Sugerimos isso, ao longo dos anos nós fomos formatando. Nós pensamos o drawback em 5 etapas. A da negociação, que envolve toda essa questão do planejamento, questão da venda, da negociação em si. Produção, produto, engenharia, documentação, logística, a parte financeira, muito importante, a questão dos custos, e a parte fiscal, tributária. Então, aqui já vai uma sugestão para o pessoal da micro e pequena empresa. Às vezes, ela não vai ter especialistas dentro de casa para montar toda essa necessidade de ter esse atendimento. Ela pode criar um grupo de trabalho, mesmo que as pessoas sejam externas. Aí a Juliana colocou, a Fiargs tem assessoria, o Sebrae tem assessoria, tem empresas do mercado que também têm assessoria, podem ajudar, né? Despachante aduaneiro pode ajudar e assim por diante. Então, a empresa tem a sua parte a fazer, assim como tudo que nós fizermos, o governo vai olhar da mesma forma. Eles vão ver o que nós negociamos, o que foi produzido, qual documentação foi atendida, exigida, a parte financeira dos custos, câmbio, né? Toda a parte cambial, toda a parte contábil, fiscal, do SPED. O governo, ele tem, assim, uma réplica e em mãos tudo aquilo que nós fazemos como importador, exportador e operando no drawback. Então, a empresa, principalmente que está chegando, a empresa de pequeno porte, ela tem que se associar e acompanhar como o fisco trabalha, como ele interage, todos os normativos, né, para que também ela tenha o benefício, evidentemente, mas também tenha os seus compromissos, as suas chamadas obrigações acessórias. Na negociação, chamar a atenção que, usualmente, o drawback tem um ano de prazo, mais um ano numa prorrogação. Agora, devido à pandemia, houve uma exceção que um ato, por exemplo, de 2019, ele pode ir até 2023, porque houveram, dependendo da situação, o caso de ter até 2 prorrogações, ainda é possível, né? Os atos que venceram este ano e que eventualmente não foram cumpridos, ainda seriam possíveis prorrogar, evidentemente, sob a análise da SUEST, para 2003, para não ter, eventualmente, pênalti por falta de comprovação. Temos, assim, na norma, se fala basicamente em 3 grandes modalidades, que é a suspensão, é 1 ano mais 1 ano, como no slide anterior,
é uma produção futura. E a isenção é 1 ano mais 1 ano. Para trás, eu posso buscar 2 anos para trás e utilizar ele por mais 2 anos para frente. Vê que interessante aqui o isenção, né? Inclusive, essa ampliação de agora para as empresas, máquinas, equipamentos para ciclo longo de produção, elas foram beneficiadas com o isenção, né? E podem recuperar porque tinham esse custo, né? O suspensão já existia. E o restituição é uma prática que você faz uma exportação praticamente única, vai lá e pode pedir a restituição, que praticamente não é do dia a dia, não é da prática. Já pesquisei muito sobre isso e acho assim que... Mas está aí, está válido e eventualmente poderia ser utilizado. Tem um tipo genérico também, acima de 900 itens, foi delimitado agora. Alguns casos podem ter o tipo genérico. Nós, para algumas empresas, conseguimos o tipo genérico porque esses clientes têm mais de 900 itens importados ou comprados no mercado interno. Só para reforçar, então, o drawback é feito o pedido, tem aprovação, os tributos são suspensos. No caso do drawback, suspensão, no isenção, não. Tem a produção, tem a isenção dos recolhimentos dos tributos, tem a exportação e a comprovação. Nós vamos ver mais daqui um pouco. Só chamar a atenção que as compras no mercado interno, o ICMS tem a tributação. Naquilo que é importado, não. O isenção... Oi? Oi, posso fazer só uma pergunta que chegou aqui via WhatsApp para gente? Sim. Eu acho que tem a ver com esse slide que o senhor passou. A questão de ser da empresa conseguir o drawback, isenção ou suspensão, ele é dado quando a empresa pede a partir do pleito, quando ela entra solicitando drawback, ou é concedido conforme a Receita estipula? Como é feito essa Não, sempre. diferenciação? Assim, nós fomos ao longo dos anos aprendendo que o fisco, ele, e no caso os órgãos, eles só agem se nós pedirmos, peticionarmos. Então, ali, quando nós falamos um pouco mais atrás, de ele solicitar, então, a iniciativa do drawback sempre vai ser do exportador. Então, como premissa, para ter drawback tem que ter exportação, cumprindo a exportação, ou se propondo a exportar, pode fazer o pedido de drawback, ou suspensão ou isenção, dependendo do caso. Então, sempre é o exportador que deve solicitar. A entidade não pode ser... por exemplo, o despachante aduaneiro solicita drawback, mas mediante uma autorização do exportador, do importador. Sempre. Ok? Ok, entendido. Então, temos o suspensão, que eu posso solicitar a qualquer momento, e eu tenho 2 anos para importar e exportar ou comprar no mercado interno. E temos o isenção, também eu recupero até 2 anos para trás, eu posso exercer ele por até 2 anos futuros. Então, um drawback isenção, ele tem, no mínimo, uma vida de 4 anos, né? Importante esse aspecto também. E temos dentro, tanto do isenção quanto do suspensão, o drawback intermediário. Então, por exemplo, aqui é uma figura tácita que daria para a empresa de pequeno porte fazer. Imagine uma empresa de pequeno porte que produza um eixo e ela importa a barra de aço. Ela só faz eixos, ela é especialista em eixo. Então, ela pode fazer um drawback chamado intermediário. Ela importa a barra de aço sem os impostos, vamos dizer que fosse suspensão, produz e entrega para quem monta motor, ou o caminhão, aonde for aquela indústria que aplica o eixo. Então, aqui já é outra oportunidade de negócio. Não necessariamente, vamos assim dizer, a empresa de pequeno porte ela precisa ser a exportadora
direta, ela pode ser indiretamente. Então, imagine aí um caminhão, um trator, uma máquina, sempre tem eixos, né? Então, o que que ela pode fazer? Ela pode importar barra e usinar, ela pode importar os rolamentos e montar, tudo isso. Aí ela começa a compor negócios e por isso que ela pode aumentar a produção, aumentar novos produtos, desenvolver novos produtos nessa circunstância. Por isso, uma grande oportunidade o drawback intermediário para as empresas do Simples Nacional. E também aqui uma grande oportunidade para as empresas maiores do lucro real ou o presumido. Imagine que essa empresa compra o eixo e a empresa do Simples vem comprando sempre pagando os tributos, porque ela não tem como se desonerar. Naquilo que ela for importar, a partir de 1º de outubro, a partir deste mês ainda, ela pode fazer um drawback intermediário e, por exemplo, se o eixo custa hoje R$ 1.000, talvez ela possa passar a adquirir por um preço menor, porque o fornecedor pode pagar um custo menor na sua importação. Então, o benefício é muito, muito grande. Não é só meramente o ganhador desse mecanismo, a empresa do Simples Nacional. É evidente que ela é parte agora. Ela já está no processo. Mas a empresa maior, a montadora de carro, de ônibus, de máquina, do que for, também pode se beneficiar a partir dessa situação de que a empresa do Simples Nacional utilize o tipo intermediário. Só para nós pensarmos aqui em números no negócio, porque o nosso tema aqui não vai dar para falar tecnicamente, detalhadamente, né? Alguns slides eu estou passando só com a chamada, mas é para vocês terem a orientação. E segue aqui, ó, suspensão é a maioria dos atos, são a maioria dos atos concessórios, isenção é um pouco menor, e o restituição praticamente aí 2% só para constar. Então, o grande benefício, o maior benefício do drawback está na modalidade de suspensão. Sr. Ângelo? Oi? A gente tem aqui uma pergunta do Bruno, que eu acho que casa bem com o momento que o senhor está falando agora e daquele exemplo. O Bruno pergunta o seguinte: se eu comprasse dessa empresa nacional que produz o eixo com o drawback, eu deveria pagar ICMS por ser uma empresa nacional? O ICMS tem, infelizmente, até hoje, apesar da Sueste ter trabalhado muito para isentar o ICMS no drawback intermediário, como é o caso da pergunta do colega, né, nas aquisições do mercado interno, ainda não se conseguiu. Só reforçando que a única modalidade, forma, é no suspensão na importação só, Juliana. Fora disso, tem o ICMS. Certo. E a gente já teve uma resposta aqui sobre a pergunta feita do Iago. A resposta foi aqui do pessoal da Visonet, mas talvez o senhor queira contribuir com a seguinte pergunta. O Iago pergunta: posso pedir drawback para exportar produtos que foram industrializados através de uma máquina importada? Sim, a máquina importada, sim, não sei se peguei toda a essência, você pode importar uma máquina e ela vai produzir. Agora, a máquina, não, é um equipamento, está fora do que compõe o produto. Veja bem, por isso o embasamento da lei do IPI, entendendo mais a colocação do colega, do Iago, é o seguinte: o drawback existe para os produtos exportados. Então, há uma delimitação que eu posso utilizar, sim. Por exemplo, um óleo, um insumo, lixas, eventualmente correias. Tudo que for ativo imobilizado ou permanente, que é outra forma de caracterizar
Não, a máquina é um ativo, né? Um ativo imobilizado. A máquina em si, não. Para a máquina, existe uma possibilidade para aquelas que não têm similar, que é o ex-tarifário, que pode se conjugar também com o drawback, né? Dá para utilizar no drawback itens que têm, por exemplo, equipamentos ou de alguma forma foram atendidas como ex-tarifário. Mas a máquina em si que produz, não. Ela não está no escopo do drawback em si. Sim, o Iago agradece aqui que ele entendeu e realmente não é a máquina em si. Ele pergunta se ele pode exportar os produtos que foram industrializados através da máquina. Então tá ok aqui Tem nessas duas consonâncias. Aquilo que a máquina produzir, sem problema nenhum. Ela pode beneficiar, ela pode transformar, né? O eixo, por exemplo, o eixo vai fazendo um torno, vai usinar no torno. Uma chapa vai na estamparia lá, né? Então, os produtos, a chapa, o eixo, a partir da barra de aço, pode se exportar. Agora, a máquina em si, ela não está contemplada no drawback. Ok? certo. O Eduardo Menin tem uma pergunta aqui. Eu vou fazer mais essa pergunta depois eu já passo a palavra para o senhor para a gente dar continuidade no conteúdo, tá? A Sim. pergunta do Eduardo é a seguinte: o drawback isenção é uma modalidade de apropriação de créditos para trás, ou seja, com base nas exportações feitas nos últimos 2 anos? Assim, o que conta para o drawback isenção é aquilo que eu exportei com os insumos vinculados. Lá no princípio, um dos primeiros slides foi colocado lá, a vinculação física. Então, por exemplo, eu exportei, de novo, esse exemplo que eu acho que já pegamos, né? Eu exportei eixos. Agora, para exportar o eixo, eu importei a barra da Alemanha ou da China e eu importei o rolamento da Alemanha. Então, aquela exportação de 1.000 eixos me gera um crédito possível de 1.000 barras, o equivalente a 1.000, a tantas barras quantas para fazer os 1.000 eixos, com as suas perdas, tantos quantos rolamentos. Então, sempre nós temos que fazer, nos basear na engenharia do produto, que é a ficha técnica, com vinculação física, atendendo daí outros requisitos, que se chama aí na contabilidade, na contabilização, que é o PEPS, uma série, né, o período, tem uma série de regras que, né, não conseguiríamos detalhar todas aqui, mas é possível se buscar o benefício dessa forma. Assim como o retentor, o reparo que ele comprou no mercado interno, também, né, ele pode fazer esta aquisição. Ressaltando agora, no mercado interno, ainda as empresas do Simples Nacional não terão esse benefício, mas nós vamos chegar lá também. Não sei se esclareceu, mas é nessa linha aí, tá, Juliana? Claro, obrigada, senhor Ângelo. Pessoal, se alguém ainda ficou com alguma dúvida, pode escrever aqui no chat ou usar a ferramenta levantar a mão ali que a gente habilita o microfone para vocês conversarem com o senhor Ângelo. Por enquanto, de dúvidas no chat é só isso. Passo a palavra ao senhor novamente, senhor Ângelo. Obrigado, Juliana. Aqui, ó, casualmente, ó, chegando no isenção, que foi motivo também de conversar. É o direito de importar ou comprar no mercado interno insumos com quantidades e valores equivalentes já importadas e compradas no mercado interno e aplicados em produtos exportados. Né? Sem ter chegado nesse slide, casualmente, vem de encontro à pergunta que foi colocado agora, né? O isenção tem o comum, chamado direto, e o intermediário, como nós falamos anteriormente lá do intermediário, como também o suspensão.
A restituição é uma devolução de produto, só para constar, né? É dentro dos 90 dias. O que suspende de tributo, que é a modalidade mais expressiva? Está em vermelhinho aqui. Imposto poderá imposto de importação, imposto sobre produtos industrializados, importação e exportação, PIS, PASEP, importação e exportação, COFINS, importação e exportação, ICMS, importação e exportação, com os casos especiais, a isenção, por exemplo, intermediário, adicional de frete, IPI, PIS, COFINS de mercado interno, imposto de exportação, exceto casos específicos. Então, imagine assim, numa importação é normal um produto, um valor aduaneiro, por exemplo, de $1, colocando todos os tributos, ele pode chegar na empresa por $1,30, $1,40, $1,50, $1,80, até $2. Se ele comprar no drawback, ele vai pagar $1. Todos aqueles tributos, né, na suspensão de tributos, ele fica em ser até ele realizar a exportação futura. Então, imagine que ganho expressivo tributário, né, e financeiro que o drawback traz. É enorme, né? Aqui é só um exemplo bem, né, antigo, mas vale como referência. Um valor aduaneiro de 402 mil, uma taxa de câmbio X, e se colocar todos os tributos aqui estimados, pagaria 732, né? Vocês podem verificar que tem uma despesa tributária e de custos expressiva. Se você pegar e utilizar o drawback, pagando as despesas meramente, você vai pagar 406 mil. Eu teria uma redução temporária, até se comprovar, de 80% do valor da importação. É muito significativo, é muita coisa, pode viabilizar isso, muitos negócios, toda essa questão tributária. Então, as empresas do Simples Nacional poderão auferir muitos ganhos. Encaixando isso tudo que nós falamos aí, para dizer aqui que o produto, com seu NCM, mediante um laudo técnico, para fazer a MIP e a ficha técnica, em cima aqui no meio, no centro, e os insumos que compõem o produto. Esse slide, né, de uma certa forma, ele mostra os principais elementos constitutivos de uma operação do drawback. O laudo técnico, só para reforçar, ele está no artigo 1665 da portaria 44, ele tem lá todo o mecanismo, né? Poderíamos anotar aí portaria SESEX 44, esses artigos que são referenciais e a cada ato concessório temos que ter o laudo técnico, né? Então, ampliação do drawback para o Simples Nacional. A portaria SESEX 76 e a portaria SESEX 216 que trazem esta ampliação, essa atualização. Notas importantes. Todas as obrigações acessórias, tributárias e previdenciárias devem estar em dia. De novo aqui, o que pode e o que não pode ser feito. Então, para pedir o drawback, fazer o pedido, tem que estar lá pago o FGTS, as despesas previdenciárias, os tributos. Aqui cabe aquela questão da certidão negativa, que ela não necessariamente ela precisa ser negativa pura, ela pode ser positiva com efeitos de negativa que também, eventualmente, por algum motivo, a empresa possa estar usufruindo desse benefício, né? Tem uma dívida, refinanciou, não impede de fazer o drawback. Agora, tem uma dívida não paga, constando lá, dificilmente não tem, a não ser com força de lei, um mandado de segurança, para obter o drawback. O que ela trouxe no artigo 4º, só para referenciar, aquilo que nós lemos anteriormente está aqui, gravado no artigo 4º. Então, aquisição no mercado interno e importação vai suspender, no drawback aqui, suspensão, imposto de importação, IPI, PIS, COFINS, né? PIS,
PASEP de importação, COFINS, importação adicional de frete, ICMS. É o benefício maior, mais amplo que tem no drawback, independente das submodalidades, intermediário ou genérico e tal. Imagine, então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tributos suspensos, que podem representar 50%, 60%, 70% da carga, do valor do produto, né? É muita coisa. Muito. Agora, no 4, no parágrafo 1º, aí, as suspensões de que trata, eu coloquei uma letra aqui maior, vermelha, não é para agredir, desculpem, mas só para salientar mesmo, que para as empresas do Simples Nacional, o benefício da suspensão é só para as importações, ok? Não podemos esquecer, é só para as importações, porque esse aqui diz o seguinte: não se aplicam às mercadorias adquiridas no mercado interno. Então, é uma limitação e ainda não se conseguiu vencer, porque há uma constatação e uma alegação de que a empresa do Simples Nacional ela já tem um benefício indireto do IPI, do ICMS, mediante os anexos 1 e 2, né, da indústria lá e do comércio, e já tem uma redução tributária, já tem um benefício tributário. Então, seria uma duplicidade. É assim que a gente entende até agora, e está na norma, né? Então, fica claro, no mercado interno não se pode, na importação está autorizado, tá? Também, no caso dos fabricantes intermediários, aplicam também as aquisições no mercado interno, importações de empresas denominadas fabricantes intermediários. Então, e o produto será exportado, né, pela outra indústria subsequente. Ele também, então, né, tem o direito de utilizar o drawback suspensão, como está aqui, que se encaixaria no exemplo do eixo que nós falamos. No isenção, o isenção é um pouco mais reduzido, mas também é expressivo. O imposto de importação, o IPI, o PIS, o COFINS, e o PIS e COFINS importação. Vocês podem ver que não está aqui o ICMS, como está no slide aqui, o último item aqui do suspensão, tá? Só para reforçar bem, para na hora de decidir saber que tem o ICMS. Então, no isenção, a isenção e reduções a zero de alíquotas de que trata o CAPT, que seria o artigo 20, aplicam-se às importações das empresas do Simples Nacional. Então, na importação, nós vamos ter direito para as empresas do Simples Nacional, tanto no suspensão quanto no isenção. E também no isenção, o parágrafo único diz assim: a isenção e reduções de alíquotas mencionadas no caput do artigo 20 não se aplica às mercadorias adquiridas de pessoas jurídicas optantes do Simples Nacional, ou seja, não tem como obter no isenção esse benefício tributário, né, das compras nacionais. Também, só para reforçar, que na industrialização de produto intermediário, aplica-se, né, o benefício como também no suspensão mencionado acima. Algumas recomendações do drawback, suspensão e isenção. Ver casos em que a legislação não permite a aplicação do drawback, consultar casos específicos na SUEST para possível enquadramento, verificar antes de fechar negócios considerando o drawback como benefício, né? Eu acho que o negócio do drawback tem que ser colocado em operação depois do ato deferido, porque imagina se a SUEST não aprova o ato, se há algum impedimento, a empresa estaria contando com esse benefício e aí ela não vai poder exercer. Então, é uma recomendação, porque isso acontece muito, ainda hoje, no dia a dia. A empresa, não, tem que ter o drawback, senão não tem o custo para produzir. Mas, assim, é melhor, então, fazer o drawback, porque você pode até ter um ato aprovado e não utilizar, que não vai ter nenhuma penalidade, né? Agora, faz uma importação sem o drawback, depois quer colocar no drawback, não dá. Então, é uma recomendação, né?
Simples Nacional no drawback. Com certeza que eu me debrucei sobre o estatuto, ele é fantástico, ele tem muitos quesitos aí, centenas, né? E eu procurei pegar aqueles assim mais significativos, mais expressivos. Só para referenciar, antes da lei do Simples Nacional, que é esta aqui, a Lei Complementar 123 de 2006, já existia um regime chamado Simples Federal para os tributos federais, a Lei 9.317, desde 1996, e também um instituto chamado o Estatuto da Micro e Pequena Empresa de Pequeno Porte, que é a Lei 9.841. Isso foi eliminado, revogado, e passou a valer esta lei, então, a Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006. Institui o Estatuto Nacional da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte. Ele é fantástico, mas confesso que eu considero ele uma leitura bem pragmática, exaustiva, mas vale a pena. Tem muita coisa que impressiona nesse estatuto, né? Que é importante, interessante ler e conhecer, né? Mas tem que investir um determinado tempo, não tem outra forma. Então, aqui, eu só vou me fixar aqui no artigo 1º. Esta lei complementar estabelece normas gerais relativas ao tratamento diferenciado e favorecido a ser dispensadas microempresas e empresas de pequeno porte no âmbito dos poderes da União, dos Estados, Distrito Federal e do município, especificamente do que se refere. Aí vem todo o detalhamento. Ou seja, é nacional, não é uma parte do governo, é como assim, englobando tudo o que envolve em relação a tributos. Limites do Simples hoje. No artigo 3º ainda, a microempresa é até 360 mil de faturamento no ano, um ano completo, e a empresa de pequeno porte até 4 milhões e 800 mil. De pronto, eu trago aqui o projeto de lei 108 de 2021, que está na Câmara. O deputado Marco Bartaioli está tramitando, isso aqui é uma fonte oficial, a agência Câmara de Notícias, que o Simples Nacional, que também contempla o MEI, passaria de 81 mil para 144, a microempresa de 360 para 869, para a empresa de pequeno porte de 4 milhões para 8,600, a partir de agora, de 2023, com atualização anual, né? Porque isso aqui limitava muito. Pouca demora, passa do limite e a empresa vai ter um prejuízo ou vai ser excluída do Simples Nacional. Melhorou muito, vai melhorar muito, está se esperando essa aprovação final das microempresas, e cabe como o SEBRAE, a CNI, a Fiergs, todas as federações trabalharam para que isso fosse ampliado, corrigindo uma defasagem aí brutal de 18 anos, imagina, né? Então, 8 milhões e 600 já é um valor mais expressivo, né? E que as empresas podem trabalhar nesse limite de faturamento. Também no artigo 3º, o parágrafo 3º no final ali, ó, o enquadramento empresário da sociedade simples ou empresária, como microempresa, empresa de pequeno porte, bem como seu desenquadramento, não implicarão a alteração, denúncia ou qualquer restrição em relação a contratos por elas anteriormente firmados. Então, já teve empresa que nos perguntou assim, poxa, eu vou entrar no Simples, eu vou começar a exportar mais tal, e pouca demora eu vou me desenquadrar do Simples, né? Pode isso até ocorrer. Se é isso, é porque a empresa está crescendo, tem o lado positivo. Porém, se a empresa tiver dificuldade, alguma coisa, diminuir, assim, estando aprovado o ato concessório, nós temos essa garantia que o ato continuaria válido. Ok? Isso é muito importante. Imagina, um ato concessório é para 2 anos, aí eu vou me desenquadrar por motivo A, B ou C, como é que fica o meu drawback? Este parágrafo aqui nos garante que atos pretéritos não são alterados, até por força de lei, né, da Constituição. Está aqui firmado. Então, não há por que ter esta
esta preocupação a priori, né? Sabe como que as coisas são no Brasil, mas a lei nos garante nos faculta isso. Também no artigo 3º do parágrafo 14, aquilo no que coloca das exportações para fim de enquadramento de microempresa, pequeno porte, poderão ser oferidas receitas no mercado interno até o limite previsto no inciso tal, conforme o caso, e, adicionalmente, receitas decorrentes de exportação de mercadorias e serviços, inclusive quando realizada por meio de comercial exportadora ou de sociedade, de propósito específico previsto no artigo 56 desta lei complementar, desde que as receitas de exportações também não excedam os referidos limites de receita bruta anual. Então, pode haver uma empresa, microempresa, empresa de pequeno porte, que faça um pedido de drawback, que manda produzir noutra empresa do Simples Nacional, e os dois se beneficiam do drawback. Está aqui, né, nesta constatação legal aqui. Também trouxe esse artigo 11 para dizer o seguinte: não é qualquer o estado, o município que vem e vai alterar coisas do Simples. Tem todo um comitê gestor para que garanta, né, garanta esse instituto. Às vezes falam em terminal simples fazer isso, reforma tributária. Isso não existe nada legalmente ainda, né? Ressaltando aqui que qualquer coisa que exceda o estrito limite dos requisitos pertinentes à essência do ato de registro, alteração ou baixo da empresa. Aqui, o Simples Nacional, as pessoas que não têm o drawback têm que pagar imposto de importação, eventualmente imposto de exportação, contribuição do PIS, COFINS e IPI incidentes na importação de bens e serviços. Ou seja, o Simples Nacional importando tem que pagar esses tributos. Como nós vimos, né, anteriormente, se tiver o drawback, não vai pagar esses tributos. Artigo 13 do Simples Nacional. Aí nós temos o quê? Duas leis falando sobre a mesma coisa. Aquela lei, ela se sobrepõe a esta, porque ele não poderia dar um benefício na lei, né, se aqui está mandando pagar. O drawback, ele tem força de lei complementar através do Decreto-Lei 3766. Então, né, para não ter preocupação quanto a isso. O contribuinte deverá segregar também as receitas. Tem que separar lá no PGDAS, que é uma obrigação acessória, tudo que é vendido decorrentes da exportação para o exterior, inclusive as vendas realizadas por meio de comercial exportador ou sociedade de propósito específico. Isso é uma obrigação acessória. Quem está no Simples Nacional, imagino que já tenha isso na sua pauta. Quem já exporta, né, tem que segregar para não tributar e pagar tributos sobre a exportação. Aqui também mais um aspecto do artigo 18, que a redução no Simples relativo aos valores das receitas decorrentes da exportação de que trata o inciso tal, corresponderá tão somente às alíquotas efetivas da COFINS, do PIS, do IPI, do ICMS e do ICS, conforme os anexos do Simples Nacional. Dos créditos, é importante isso aqui, pessoal. Artigo 23. As microempresas e empresas de pequeno porte, optantes pelo Simples Nacional, não farão jus à apropriação nem transferirão créditos relativos a impostos ou contribuições abrangidos pelo Simples Nacional. Então, é aquela questão assim, se eu comprar da empresa do Simples, eu posso doar crédito, eu vou receber crédito? A priori, não pode. Nós sabemos que já existem julgamentos, consultas, principalmente no PIS e do COFINS, que têm soluções favoráveis momentâneas da Receita, da PGFN, mas isso são provisórias, né? Não existe lá um julgamento do STF ou alguma coisa assim. Então, a priori, assim, a lei é tácita, taxativa, que não gera créditos ou doa créditos. Por isso, assim, analisar consultas da Receita Federal, PGFN, instruções normativas, julgamento do CARF e processos judiciais em andamento. Trata-se muitas vezes de casos controversos, sendo assim, recomenda-se uma análise interna pelo contador e área jurídica da empresa. Pessoal, para qualquer coisa, né, mas também no drawback e para as empresas do Simples,
recomenda-se, de novo, a formar um grupo de trabalho consonante aí com todos esses tópicos, porque é muito, muito, muito difícil uma pessoa só entender detalhadamente de tudo. Tem que ter o owner, o dono do processo do drawback, mas ele tem que ter uma equipe que apoie ele com relação ao drawback, porque nós vimos, são 5 grandes etapas, todo o governo envolvido, todas essas leis, essas normas que têm que ser atendidas. Senhor Ângelo, Aqui só para... Oi. a Pois gente não. tem 2 perguntas aqui. Posso passar para o senhor agora? São bem sobre esse slide do Simples Nacional. Sim. Certo. Uma é da Mariana Portal, ela pergunta o seguinte: para importação de empresas do Simples Nacional utilizando o drawback suspensão, o recolhimento do CMS será suspenso, assim como para empresas de lucro presumido e real? Sim, justamente, o suspensão ele suspende todos, Juliana e colega, todos. O suspensão. Certo. Ela pergunta aqui, eu vou repetir a pergunta. Para importação de empresas do Simples Nacional utilizando o drawback suspensão, o recolhimento de CMS será suspenso, assim como para empresas de lucro presumido e real? Sim. Sim, tá. Mariana, se Assim, tiver mais algum complemento de pergunta, você pode levantar, sim. ativar ali a ferramenta de levantar a mão que a gente abre o áudio, tá? A próxima pergunta, senhor Anjo, é da Rosane. Ela pergunta o seguinte: empresa Simples Nacional importa produto e solicita drawback. Vende o produto para terceiro que irá produzir e exportar. Como a empresa do Simples que importou o produto irá comprovar que a outra empresa exportou? Ela vai mandar uma nota fiscal para quem ela vender, e quem comprou dela vai fazer a DUI, e lá na DUI ela vai colocar ela como um fabricante intermediário. E aí fica a vinculação daquela nota que ela vai mandar sob o drawback intermediário dela, para comprovar pelo drawback suspensão direto, genérico, mas o mecanismo ela importa sob o drawback dela, né? E ela, aí tem que ser a modalidade intermediária, aí ela manda, vamos dizer, ela importa a barra de aço e vende o eixo. Esse eixo é montado lá num rodado, no motor. Então, a nota fiscal dela é suficiente para comprovar, contanto que o exportador para o exterior, o fabricante exportador final do ônibus, do caminhão, né, coloque ela, registre ela na DUI, que é onde depois vai se comprovar, vai se puxar, vamos assim dizer, aquela comprovação. Como que ela comprova o ato dela? Pela nota fiscal, tem um box específico, ela vai lançar a nota dela, dizendo, ó, a empresa do Simples A vendeu para B. Então, vai registrar o número da nota, os dados, valor, para que se justifique a comprovação. Certo. O Leandro, que está conectado conosco, ele gostaria de fazer uma pergunta para o senhor. Pode abrir o áudio, Leandro? Obrigado, bom dia. Bem Imagina. Bom rapidinho, dia. ao fazer a importação por drawback de suspensão, não justifica fazer, então, importação por conta e ordem, né? Leandro, são 2 mecanismos, né? Mas você pode fazer perfeitamente direto, mas você pode contratar alguém para fazer para a sua empresa. Obrigado. E a outra pergunta é, nos 2 anos, importa-se mil peças, e durante esses 2 anos a gente consegue exportar somente 500 peças. O que acontece com essas outras 500 que não foi possível exportar? Aí, assim, você pode destinar ao mercado nacional e pagar os tributos como se fosse uma importação normal, né?
Você pode entregar a Fazenda Nacional, que não seria o caso, ou destruir, não seria, né? Então, assim, num exemplo mais usual, seria nacionalizar, né? Poderia fazer uma operação que aí com a pandemia nós fizemos bastante, que seria uma operação DAC, um DAC, que é um depósito alfandegado certificado, que você teria que, evidentemente, ter um parceiro lá fora mesmo que não venda para ele, tem todo, dá para construir um negócio interessante. Muitas empresas passaram por isso e nós utilizamos, né? Mas a priori é a nacionalização, pelo seu exemplo, pela quantidade, né? E o que vai pagar? Pagaria os tributos normais, como seriam, na época, corrigidos, né? Então, como se fosse uma importação normal. E essa sua pergunta é muito importante, porque ocorre, você projetou exportar 1.000 e não conseguiu, né? Então, você pode pagar. Agora, eu também poderia te dizer assim, Leandro, olha, eu não tenho a expectativa de exportar agora, mas no ano que vem eu vou numa feira, tal. Você poderia abrir um novo ato concessório, suspensão, e transferir os 500, né, para aquele novo ato, dentro, limitado ao período, evidentemente, de 2 anos, que é o documento original. Dá para fazer também. Ou seja, para cada caso, um caso, tem que ver aí, mas é perfeitamente possível, legal. Nós fazemos isso aí corriqueiramente também, tá? Então tá, obrigado. Pois não. Palavra com o senhor novamente, senhor Ângelo. Obrigado. Então, Juliana, aqui, a exclusão do Simples Nacional mediante comunicação das microempresas, eu ressalto só o terceiro aqui. Obrigatoriamente, quando ultrapassar no ano calendário de início de atividade, o limite proporcional de receita bruta de que trata o artigo, parágrafo 2 do artigo 3º e tal. Então, assim, há um limite de 4 milhões e 800 hoje para empresas de pequeno porte e que deve ir para 8 milhões. E se houver, tem um limite ainda de 20%, né? Que poderia se sobrepor para não ser excluído do Simples Nacional. Se está vendendo, está deslanchando, bom, teria que criar mecanismos né, para não perder mercado, evidentemente, né? E uma empresa, ela pode estar no Simples, ela pode sair e ir para o lucro real, pode voltar depois para o Simples de novo, né? Tem toda essa facilidade. E tem, claro, o ônus de fazer toda essa ida e vinda, né? A nossa empresa já era do lucro real e nós optamos pelo Simples, e agora nós estamos pensando em voltar para o lucro real por outros motivos. Então, é possível ser do Simples e sair e voltar. Acesso ao mercado externo. Olha que interessante aqui. A microempresa, empresa de pequeno porte, do Simples, usufruirão de regime de exportação que contemplará procedimentos simplificados de habilitação, licenciamento, despacho aduaneiro e câmbio na forma do regulamento. Isso aqui eu trouxe porque eu acho importante. Primeiro é o incentivo claro do governo, do Congresso Nacional para as exportações. E também no parágrafo único aqui, os próprios prestadores de serviço, então, o que a gente acaba vendo? Que muitas vezes não se busca o benefício que a lei nos dá para o mercado, como aqui. Aí seria o caso, a hora de fechar o câmbio lá, que é um problema, olha, o banco quer cobrar todas aquelas taxas lá, olha, eu sou uma empresa do Simples, eu quero um tratamento diferenciado, conforme o artigo 49A, um pedido de aprovação, ou seja, a lei nos favorece, né? Favorece as empresas do Simples Nacional. Muitos benefícios. Sugiro que todos estudem, se puderem. Como operar o drawback conjugado com o Simples Nacional? Pessoal, nós podemos falar 1 hora, 2 horas a mais, mas tudo que eu falei lá em cima, até agora, se aplica agora ao Simples Nacional. Eu tenho que fazer um pedido, a empresa do Simples Nacional vai fazer um pedido, ela vai fazer a negociação, produção, documentação, ver toda essa parte operacional, ela vai atender o governo em tudo que foi
requisitado. Ela vai atender as portarias CCINT 76 a 216, ali as leis, normas, manuais, sistemas Syscomex, vai ver se pode, não pode, isso é importantíssimo, o que pode, o que não pode. E ela vai ter que fazer basicamente isso aqui, é a estrutura do negócio, o produto, a produção, controle logístico da operação, a comprovação realizada, nacionalização da evolução, como o Leandro comentou agora, a baixa do compromisso, a contabilização e o compliance, que esse compliance agora veio também para ficar, né? Que cada vez mais nós temos que cumprir todas essas questões aí, dado a globalização da economia como um todo, né? Então, é isso. E como breves conclusões, simples conclusões, como sugestivas, tá? O que a empresa do Simples Nacional poderia fazer, deveria, ou pelo menos levar em conta? Dominar e desenvolver a tecnologia, esses processos. Ah, é muito difícil, eu não conheço, não tem ninguém. Começa devagarinho. Criar um GT, Grupo Técnico de Drawback. As empresas não precisam, as pessoas não precisam todas estarem dentro da empresa. Elas podem fazer por partes, parceladamente, com parceiros. É possível fazer. Começar aos poucos, né? Experimentar, fazer de 1000 eixos, faz 100 no drawback só. Né? Aquele 100 eu garanto que eu vou vender, não vou precisar nacionalizar e tal. E os outros faz normal. Não vai perder porque pode primeiro fazer a suspensão, depois a isenção. Projeto de longo prazo, né? Isso aqui eu imagino que as empresas vão deslanchar daqui a algum tempo, 1 ano, 2 anos, 5 anos, 10 anos. Tem que ter maturação, né? Se nós hoje temos 2.300 empresas operando drawback, quantas do Simples Nacional terão daqui 1 ano, 2 anos? Então, como falávamos aí com a Juliana ontem, né, Juliana, existe um trabalho que para nós aprendermos, fazermos, debater com o governo, pedir simplificações, trabalhar nesse sentido, todos em conjunto, né? Trazer resultados concretos na indústria, né? O Brasil vem perdendo competitividade, vem se desindustrializando. Nós temos que voltar a se industrializar, né? Eu vim da engenharia mecânica. O Brasil, na década de 80, 90, né, se industrializou muito e agora perdeu muito, está perdendo muito. Tem que pegar essa onda do agronegócio, engatar e voltar à indústria, produzir, ampliar, né? E aqui, ó, pessoal, o governo está incentivando, ele está dizendo o seguinte, ó, não me pague. Essa importação tu não precisa me pagar, né? Fica para ti e gera mais o teu negócio. Então, por que não utilizar e pagar? Né? Tem aí lugares, muitos tributos, e nós sabemos, tem muitas empresas que pagam além do que poderiam, que deveriam, pagam a mais. No caso agora, a partir do drawback agora do Simples, pode estar pagando mais do que se deveria. E, pessoal, né? Aqui uma coisa nossa, evidente, mas nós precisamos exportar mais, né? Por que a China alavancou? Por que a Coreia do Sul, Tailândia, Indonésia, por que não podemos fazer também aqui no Brasil? Nós continuamos desde 1950 até hoje exportando em média 1% do PIB mundial, né? Não conseguimos sair do 1%. Isso nos deixa, né? Pelo menos um questionamento, por quê, né? Então, cabe a nós, evidentemente, com todo respeito a todos, trabalhar, mas nós gostaríamos de ver isso avançar e vamos trabalhar para isso. Vocês podem contar conosco no que couber e precisar. Então, se tiver alguma outra pergunta, dúvida, né? Nós somos aqui da Visonet, de São Leopoldo, uma empresa de prestação de serviços, projetos, temos desenvolvimento de sistemas, aplicações de drawback, de SPED, reintegra, nota fiscal eletrônica, gestão de produtos, inclusive um trabalho aí junto com a Fiergs bastante interessante. E, né, estamos aí ao dispor de todos, agradecemos e esperamos, né, com toda a humildade aí, ter atendido minimamente o anseio ou aquilo que todos os colegas gostariam ou precisariam. Eu abro aqui para a Juliana e para você, se
tiver alguma outra pergunta, qualquer que seja, eventualmente alguma coisa, se eu não souber, não ter agora de pronto, vocês podem aguardar que nós mandaremos. Se vocês não tiverem a pergunta agora e ela surgir de tarde, amanhã ou o que for, podem nos consultar, tem aqui nossos telefone, e-mail, né? Pode mandar aqui que iremos analisar e responder. Da minha parte, era isso. Juliana, estou por ti. Então, senhor Ângelo, eu sou suspeita para falar porque eu ficaria mais uma hora aprendendo com o senhor e ouvindo sobre drawback, sobre tributos, sobre processos de importação e exportação. É sempre muito bom lhe ouvir, porque o senhor traz, além de um material bem completo, uma linha de raciocínio atualizada. Então, para a gente que trabalha com Comex, é sempre uma satisfação. Eu espero que quem ficou aqui conectado conosco também tenha tido essa impressão